Live terapia Pativer no ar. Olha, ontem eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando o que vocês gostariam que eu e a Verônica falássemos aqui hoje, né? E eu fiquei impressionada, sabia? Vou falar a verdade, porque eu e Verônica a gente fala mais, né? Emoções, tempo, tal. E aí eu coloquei lá e coloquei relacionamentos. E a maioria Bom votou em dia. relacionamento. Bom dia, Vê. Estamos prontos aqui para falar sobre relacionamentos, não é não? Ué. Se é o que todo mundo quer, né? Vamos falar de relacionamento. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, relacionamento realmente, né? É algo tão, é um assunto tão extenso, né? É. Bom dia. Bom Ah, dia. ó, tem gente que votou em relacionamento que eu já vi que tá aqui. Cara, que legal. Daí eu fiquei, a Josi tá aí, Estela tá aí. Oi, gente. Que legal que vocês estão aí ouvindo a É gente. isso aí. A Bom Elina, dia. Wellington. Elina, nossa, o Elina, até É. eu já me sinto sua íntima, viu, Elina, de tantos que a gente se vê por aqui. E bom dia. E sobre relacionamento, eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, relacionamento, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre pessoas que estão casadas e estão num relacionamento. Nós vamos falar sobre pessoas solteiras que querem um relacionamento. A gente vai falar sobre os conflitos de um relacionamento. A gente vai falar sobre a importância das relações no processo de autoconhecimento. Olha, nossa, esse filtro que você tá em mil, eu não dou conta. Eu dou conta de uma Verônica só. Muitas eu não dou, não. Você Eu tô aqui dá um jeito olhando. de organizar essas suas personalidades aí. Eu só dou conta de uma por vez, pelo amor de Deus. A Verônica tá testando o filtro aqui, gente. Testou 1 milhão de Verônica. Apareceu 1 milhão de Verônica ali, sem condições. Deixa essa aqui também. E bom, enfim, e a gente vai aqui falar sobre relacionamento, e eu achei importantíssimo, entre todas essas pautas, todas que, lógico, a gente pode, assim como em uma ótima sessão de terapia, a gente fica com vontade de voltar na próxima e continuar o assunto. Hoje, eu pensei em a gente contar um pouco sobre experiências, né, de relacionamento de clientes, as nossas, né? Eu sou casada há 14 anos, tive muitos relacionamentos antes de casar. Sempre amei me relacionar, né? Mas eu sempre amei, assim, relacionamento. Sempre fez muito sentido na minha vida. Nunca gostei de ficar sozinha, né? Depois, com a terapia, trabalhei muito essa coisa de ficar sozinha. Hoje, até, né, me esforço para fazer esse processo, inclusive. Mas a minha história com relacionamento é trocentas, né? E você, Vê, quantos anos você tem de casada? Conta aí pra gente. Eu tenho 22 anos de relacionamento. É um pouquinho, né? De casada, 22? Ou de relação, junto com ele, 22? Junto com ele, 22. E vocês Nós, falaram, agora nós estamos casados, faz quanto tempo? há 16 anos. 16. 16. É. Legal. Mais de uma década, né, gente? Mais de uma, Mas, mais de uma década. Eu estava comentando isso com meu marido ontem. Eu falei, cara, há 14 anos conviver com a mesma pessoa e me redescobrindo como eu estou descobrindo é só com você. Porque aconteceu um rolezinho essa semana lá em casa, semana passada. E aí a gente meio que discutiu, tal. Aí eu falei assim, ah, acho que foi uma tempestade no copo da. Eu falei, talvez eu esteja me descobrindo como uma pessoa me ajuda a falar essa palavra aí que eu também não consigo. Hã? tempestuosa. 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 Eu falei, cara, talvez agora que a gente tá nesse nível de intimidade, porque em 14 anos eu acredito que eu não fui eu nos 14 anos, assim como o meu marido também não foi ele nos últimos 14 anos. Nós estamos nos descobrindo nesses últimos 14 anos. E quando a gente casa, é, quando eu casei, não vou nem generalizar, né? Quando eu casei, eu percebi que eu tentei colocar uma máscara de uma personagem casada, sabe?
Então como são as casadas? As casadas são assim, são assadas, eu acho bonito isso, eu acho bonito aquilo. A minha referência de relacionamento era X, era Y, era Z. E aí eu comecei a compor, então, essa minha máscara de mulher casada. E aí, em 2016, 2015, por ali, que foi quando o autoconhecimento entra na minha vida. Bom dia, Marlene, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Rê, que Olha, bom que você está aí. E quando o autoconhecimento entrou na minha vida, eu comecei a questionar todos os meus papéis, inclusive o papel do relacionamento, né? Quem é essa mulher casada? Ah, porra nenhuma, gente. É a Patrícia ainda. O que que eu tô representando aqui? O que que tá bom pra mim? O que que eu quero sustentar? O que que eu não quero sustentar? O que que der? Só que daí, quando você entra nesse processo de autoconhecimento e você começa a se questionar tantas coisas, você tem que considerar que o outro não está fazendo isso e ele quer continuar na mesma simbiose de sempre da relação, que é aquela que foi feita assim, 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 assada, né? E aí você precisa lidar com todo o conflito existencial que você está vivendo, porque o autoconhecimento traz isso, né? Eu não sei quem está aqui cara. escutando se já foi para o autoconhecimento, mas o autoconhecimento ele traz um conflito, porque daí você fala, tá, mas eu passei a vida inteira fazendo isso aqui. E Agora eu descubro que eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero, mas então como que é isso aqui, né? E aí você tipo, ai meu Deus, não é o que foi. Você começa a meio que dar aquela bugada. Por isso que as pessoas dizem que o autoconhecimento é difícil, porque você realmente se coloca numa situação que tava ali, é aquela história da zona de conforto, né? Por mais que estivesse ruim, mas era um lugar conhecido, né? E aí depois você, uau, né? Então, assim, você tem que considerar que tem o outro lado que não está no processo de autoconhecimento e que você vai ter que viver com dois conflitos. O primeiro, que é o que está acontecendo dentro de você, e o segundo, que é você tentar mostrar para essa relação que você está querendo ir para um outro nível de relação de intimidade. Que você está querendo ser você está querendo tirar as. Olha aqui, existe uma pessoa aqui dentro de mim que eu quero te mostrar, eu não quero mais ser essa máscara para você, né? Só que, hein? Ô, gente, e o medo? Hã? Hã? E o medo? E o medo de você dizer que você é você e o outro não querer, né? é, Porque, tipo, é, aquela é máscara lá estava aceita já, né? Agora, ou será que não, vai aceitar ou quem eu não. sou nessa relação? Aí, antes de eu passar a bola para você, que eu já vou passar a bola para você, eu queria falar mais uma coisa. Aí agora aqui, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm uma relação, que acham muito importante ter uma relação. Inclusive, eu tenho muitas clientes que estão buscando um relacionamento e tal. E é muito claro, né? O quanto que quando as pessoas vão começar um relacionamento, essa máscara automaticamente já entra dentro dessa pessoa. Então, é muito importante, eu gostaria muito que essa nossa conversa hoje, ela Ah, discorresse assim, a importância da gente saber quem a gente é, né? Para a gente se relacionar. A importância da gente saber quais são qual é o movimento, né? Qual que é a minha comunicação, como que eu vou preservar a minha individualidade, né? É, qual é a confiança que eu tenho que eu, desse jeitinho que sou, posso ser amada, né? Para eu entrar numa relação e aí sim toda a relação se desenrolar, né? Vamos dizer assim. E, e aí, né? Enfim, eu viajei aqui, fui para um outro lugar, mas é, a gente trazer essa pauta sobre a importância da gente existir, né? é, Antes da gente entrar numa relação ou buscar a nossa existência, mesmo estando dentro de uma relação, é o que a gente vai caminhar aqui. Vou até colocar aqui, vou até nomear enquanto a live, enquanto você dá a sua introdução aí sobre relacionamento, sobre o autoconhecimento e é. como que você vê, né, o cenário das relações, tanto mulheres quanto homens, né? Qual que é a sua percepção? Eu imagino que relacionamento deve ser uma pauta enorme quando a gente vai pensar em criação de filho, que é a sua especialidade, né? Então, Sim, é. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode começar a definir que, gente, a gente não precisa parar o mundo para o autoconhecimento, né?
vai acontecendo, tudo junto e misturado. Não é assim, ai, agora eu vou me autoconhecer, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. Na verdade, essas atuações, se a gente for falar, a gente vai atuando. Nós vamos atuando, vamos fazendo hora o que o outro espera de nós, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer direito, né? A gente vai descobrindo. Muitas vezes a gente vai descobrindo fazendo coisas e vivendo coisas que a gente não gostou. A gente identifica, ó, não gostei, isso não foi confortável, eu me senti assim, então não quero mais isso. Vamos pensar assim, a criança, eu gosto sempre de remeter à infância, né? A criança, ela primeiro ela gosta, tem a Thalita aí que tá ouvindo, primeiro ela gosta de fazer o que os pais querem, aí depois o que os professores querem, aí depois ela começa a ter o gosto pela aprendizagem. Vamos pegar essa analogia. A criança, ela não lê porque ela gosta de ler, ela não faz atividade porque ela gosta. Primeiro, ela faz para agradar a professora, ela faz para agradar alguém. Aí, de repente, ela começa a gostar de fazer aquilo. Ela começa a gostar do próprio produto. Vamos lá. Então, ela vai se modelando. Aí você começou a falar de casamento já. Então, o casamento. Muitas pessoas se casam porque todo mundo se casa ou porque tem que se casar. Hoje em dia, por que se casa? Porque tem que casar, porque todo mundo casa, porque as pessoas, as mulheres casadas, né, tem as solteiras e as casadas são assim. E às vezes você se vê assim, tá, comecei, e aí? O que que eu vou fazer com isso? Aí eu conheci essa pessoa e o medo de se entregar para uma relação muitas vezes faz você criar alguns modus operandi, né? Modos de funcionamento. Não vamos nem colocar esconder, criar um personagem, não. Vamos colocar modos de atuar, que é uma. Eu gosto dessa nomenclatura da terapia do esquema. Então, existem os modos que nós atuamos. Então, o meu modo feliz, o meu modo bravo, o meu modo triste, o meu modo apaixonada, o meu modo. E tem o Cazuza, né, gente? O seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. Porque muitas vezes a gente se projeta lá na pessoa, também é um termo da psicanálise, eu resgatando aqui hoje. A gente quer que a pessoa é o que a gente imagina que ela seja. Às vezes ela não está sendo aquilo, a gente está interpretando ela daquela forma. E aí a gente corresponde àquilo. A Ô, nossa Vê, deixa, expectativa. mas, deixa eu falar uma coisa aí sobre relacionamento ainda. Tipo, entrando nessa forma que a gente é e tal. Você acha que tem pessoas que amam mais do que outras? E pessoas que, tipo, se sentem mais amadas do que outras? Você acha que dentro de uma pegada de relacionamento, porque a gente escuta muito, né? Uhum. Eu amo demais, e aí aquela pessoa que sofre, isso aqui. Aí tem umas que são mais duras, foi até aqui, acabou, né? E é engraçado porque quando a gente tem filhos, a gente vai vendo isso desenrolar no próprio filho, né? É. Porque meio que já vem meio que um HDzinho ali meio pronto, Aham. a forma. Porque, tipo assim, a referência de relacionamento para os meus filhos é a mesma, eu e o pai deles e o que eles estão vendo dos amiguinhos e tudo mais. E aí cada um tá caminhando para a vida amorosa de uma forma diferente, que eles estão na adolescência já, né? Uhum. E, tipo, você acha que, tipo, tem gente que nasceu com um perfil maior para amar e outros para ser amado? Vamos polemizar essa live de relacionamento. Nossa, é, é que dependendo da pergunta, eu vou buscando aqui no meu Não, drive não, alguma vai, teoria. responde. Responde aí, responde o que que você reconhece tipo, experiências mesmo, assim, de vida, de clientes. Como que você percebe isso? Porque você lida com muita gente, tipo, pequena, É, né? E com os grandes que são desses pequenos, né? eu vou mais pro lado dos temperamentos, da sensibilidade de cada um, né? Tem pessoas que se manifestam mais, são mais autênticas. Tem pessoas mais autênticas, não, mais espontâneas, outras são mais tímidas. Então, as tímidas, geralmente, elas se entregam menos. Elas ficam mais retraídas, elas não se entregar no sentido.
calma aí, deixa eu, né? Elas demoram mais, Para quem não elas sabe, Verônica é uma pessoa mega racional. Então, ela são. não consegue responder nada se ela não fizer toda uma dinâmica na cabeça dela, da onde que tá vindo todas as teorias que ela tá contando. Exatamente. Então, assim, porque eu não me sinto confortável, eu me sinto assim numa responsabilidade, que a gente está aqui ao vivo, mas Estou te isso aqui dando vai ficar poder. gravado. Então, assim, o meu modo, Verônica é responsável pelo que está dizendo, não permite que eu diga coisas sem pensar, né? Esse é o meu modo. Então, gente, eu estou ligando o meu modo adulto, responsável, profissional. Então, e se a Patrícia vem com essas perguntas, de repente, sem combinar, né? Então, nós temos os temperamentos. Então, nós temos pessoas que se manifestam com mais facilidade. E tem pessoas que só conseguem se manifestar depois de uma familiaridade, que ela confia, né? E tem aquelas pessoas que ficam a vida toda tentando conquistar as outras. Enfim, então, cada história é muito complexa. É difícil a gente colocar em pacotes assim. Ai, tem esses e tem esses, né? E as pessoas mais espontâneas e tem as pessoas mais retraídas, mas não dá pra gente medir. É muito subjetivo isso. Quem se entrega mais e quem se entrega menos. A Sim. gente pode falar quem se manifesta mais e quem Uhum. se manifesta menos. E outra pergunta agora. Tô animada hoje. Animado. E desculpa a minha tosse, gente. Lembra semana passada que tava eu e a Verônica Bichada? Eu tava com H1N1, vocês acreditam? Enfim, aí depois que eu descobri, eu dei uma segurada, né? Mas enfim. Mas a tosse ainda tá meio por aqui. Mas, ó, sobre necessidade. Há pessoas que têm mais necessidade, né, de se relacionar do que outras. Será que são fases da vida que a gente quer se relacionar? Momentos que a gente vive que tem um chamado maior para o relacionamento? Pergunta para vocês aí que estão aqui escutando a gente, compartilha aí o pensamento de vocês. É, será que o relacionamento é algo que a gente busca pela vida toda se relacionar e a gente tem uns bloqueios sobre relacionamento? Ou será que a gente se relaciona porque o mundo diz pra gente que a gente tem que se relacionar? Né? Porque as relações, elas são. Vamos lá, a gente fala muito, né? A gente vem para o mundo sozinho, a gente se relaciona com muita gente e depois vai embora sozinho, né? Não é assim que a gente fala? É, eu, Nesse movimento. eu já penso diferente. Eu penso assim que ó, Hoje vocês pensam sobre isso? nós vivemos em sociedade, a gente nasce numa sociedade, a gente nasce de alguém. Não tem como a gente viver só. Não, não, não tem como. E a própria Bíblia diz, né? Não é bom que o homem viva só. Então, não tem, é uma ilusão que a gente vai viver sozinho. A gente pode não viver um relacionamento amoroso, né? A gente pode não se entregar a isso, a gente pode escolher ou escolher não se relacionar, um celibato aí da vida, é uma escolha, talvez. Mas assim, não viver com ninguém é impossível. Você pode não ter um romance, você pode não ter um, mas você vai ter com alguém. E o fato de você escolher não ter um romance não quer dizer que você não vai ter problemas de relacionamento. Pelo Ou poder contrário, você pode não viver um romance na fuga viver do romance problema. e viver romance, né? Que a gente tanto sonha em viver. É interessante como que os filmes, né? O próprio inconsciente coletivo, né? De Jung
mostra, né, como que o amante, o romântico, é um personagem muito querido por todos, né? Desde que a gente é criança e depois quando a gente, não, o sucesso aí do Bridgerton, 50 tons de cinza, entre todos Uma Linda Mulher, né? Quantos filmes, quantas histórias de amor, de romance, né, como você disse. Então, esses relacionamentos saudáveis, eu acho que para ser saudável, eu acho que a gente passa pelo caminho do romance, a desilusão para esse romance eterno do Felizes para Sempre, para a gente chegar na relação saudável, né? E a partir dessa relação saudável, a gente realmente começa a construir uma relação realmente íntima, amorosa, verdadeiramente amorosa, né? Com confiança, com individualidade, com autocuidado, que eu acho que é o grande ponto, né? O ponto alto de uma relação. É você não ser a metade do outro, mas você ser inteira e querer caminhar com alguém, né? Escolher caminhar com esse alguém sem medo, né? Confiando nessa relação, nessa outra pessoa. Enfim, são muitos temas aí, né? A Patrícia fala uma frase assim, eu já fico pensando em um monte de teoria. O meu cérebro teórico vai lá. É, a própria confiança, ela. Então, se a gente for pegar a teoria do apego, que dá base a muitas teorias, enfim, muitas teorias aqui, nós temos que o primeiro apego é com a mãe ou o cuidador A teoria principal. que chega de Freud vê, né? Não, Não? não, não. Porque Freud Ela é de fala sobre isso, né? Sobre esse amor da mãe e tal, né? Na psicanálise. teoria de Bowlby. Mas enfim, que a criança ela se apega a um cuidador principal e aí depois desse cuidador principal ela consegue se sentir segura e ir para outros relacionamentos. Por que ela se sente segura? Porque ela sabe que a hora que ela quiser voltar àquele, ela vai ter aquela base, então ela vai ter aquela formação. E hoje tem muitos estudos, gente, fantásticos do quanto que o ser humano, para ele se sentir seguro, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido de amor, de afeto, de carinho. Tem até um estudo que eu acho bem legal, que pegaram uma mãe macaca, né? Pegaram os macaquinhos, aí fizeram uma mãe de tela, de arame, e colocaram a mamadeira. Aí fizeram outra mãe de pelúcia. O que os macaquinhos faziam? Eles iam lá, mamavam na mãe de arame, mas eles ficavam deitadinhos na mãe de pelúcia. Então não Sim. é só alimento, né? E daí vem a teoria do apego, ela se desenvolve em cima também desse estudo. Então não é só o alimento. Então tem o afeto também, que é a mamãezinha macaca lá de pelúcia. Então essas duas coisas juntas é que vão formar o indivíduo seguro. E esse indivíduo, muitas vezes na vida adulta, ele não está seguro o suficiente, ele busca uma segurança em outra pessoa. Talvez aí seja o grande X. A segurança tem que estar dentro dele e não na outra pessoa. Ele não pode precisar, quer dizer, ele não pode é muita coisa. Depender da outra pessoa para se sentir seguro. Aí vem o autoconhecimento. Eu me sinto seguro, eu me amo, por isso eu posso transbordar o meu amor. Sabe, eu acho que isso já responde muita coisa, né? Muitas perguntas. Então, eu me sinto segura, eu me sinto completo. Eu não vou me completar, não vou depender do outro para me completar. Não vou me depender do outro para me sentir seguro. E aí, Vê, a gente entra numa pauta que é muito comum mesmo, que é quando a gente fica nas relações abusivas, quando a gente fica em relacionamentos que não fazem bem pra gente, a gente já sabe que não tá bom, a gente já sabe que aquilo ali não é legal, a gente passa por humilhações, né? Uhum. Por como que é a outra palavra?
rejeição, né? A gente se sente humilhado, rejeitado. Eu vejo muitos casos de gente que sente mesmo assim isso, mas continua na relação. Continua na relação, aí talvez isso, né? Quem tá buscando compreender um pouco mais de relacionamento, o quanto que você se sente segura, né? Se sente apta e capaz de se proteger, né? A ponto de você estar confortável na sua solitude até encontrar essa outra pessoa que vai somar com você. E não porque você vai ficar com alguém, porque você precisa se sentir segura e protegida. Porque é exatamente isso. Eu tenho uma cliente em especial aqui no escritório, que ela quer muito um relacionamento. Ela quer muito um relacionamento. E eu falo, por que você quer tanto esse relacionamento? O que você acha que vai acontecer de diferente na sua vida se você tiver esse relacionamento, né? É a pergunta que eu fiz para ela. Ela falou assim: ai, vai ser ótimo, porque daí as mães da escola não vão mais me olhar feio, porque eu vou poder participar das rodas das famílias da escola, porque eu vou. Então, assim, né? É uma espécie de uma proteção social, né? Ai, porque eu quero muito ter alguém, né, do meu lado que vai dividir a vida comigo e vai estar ali para me apoiar para tudo que eu precisar. E aí a gente que já é casada e que conhece muitas histórias, né, de pessoas que têm relacionamento, a gente sabe que não é assim que funciona, porque o papel do outro não é dar essa segurança e proteção. Gostei muito do que você falou, porque na verdade o papel do outro é caminhar junto, né? É quando a relação fica equilibrada, é quando a gente caminha junto, né? Mas cada um, aí a gente entra nessa questão dessa individualidade, cada um caminhando na sua vida, nos seus propósitos, nas suas evoluções, mas escolheram caminhar juntos, né? E, É, e, e... Pode falar. e a questão de propósito, ela é bem importante, tá? Porque assim, quando nós sabemos o nosso propósito, ou a gente está em busca de um propósito, e, gente, não tem problema nenhum trocar de propósito no meio do caminho, né? Mas vamos lá. Quando a gente Eu tem gostei um. muito, ô, Vê, eu gostei muito daquela sua, de uma live que a gente fez sobre maternidade e propósito, em que você fala que a verdadeira paz de uma mulher acontece quando a gente consegue conciliar o propósito da maternidade com o propósito profissional. Isso. E e esse propósito a gente só consegue depois que a gente tem filho. Então a gente teve que mudar em algum momento, né? E É, mas enfim, abrir um mas eu vou falar a mesma coisa, então agora eu vou repetir. Se você gostou aquele dia, você vai gostar hoje. Deixa o like aqui. Quando você tem um propósito e você encontra uma pessoa com o mesmo propósito, com uma mesma missão, a chance desse relacionamento dar certo é muito grande. E aí você busca características que vão. Porque assim, se você sabe onde você quer chegar, você acaba descobrindo o como quer chegar. Você acaba descobrindo que existem várias formas de chegar àquele mesmo lugar. E para você chegar àquele lugar, seria o seu propósito, você desenvolve características e habilidades, você busca, né, características, você busca desenvolver comportamentos, você busca se refinar para aquilo, para você alcançar aquele propósito. Se você encontra uma pessoa, um trabalho, uma profissão que te direcione, que te leve para próximo daquele propósito, que detalhe, pode ser que você nunca chegue lá. Pode ser que você nunca chegue no alvo, mas você está caminhando para lá. chegue você não. Oi? Pode ser que seu parceiro chegue e você não, a competição aí do É. relacionamento. Mas o simples fato de você. Oi? Pode concluir, depois eu falo. O simples fato de você estar caminhando para aquilo, para aquele propósito, já é um grande alívio, uma grande paz, porque eu estou buscando, eu estou no caminho do meu ideal. A minha realidade
está rumo ao meu ideal, ao meu sonho, ao meu propósito, ao meu ideal, independente do nome. E se a outra pessoa está junto com você, um está fortalecendo o outro. Não é porque ela está junto com você ou você junto com ela. Os dois estão no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, né? Eles podem até pegar o mesmo voo, o mesmo trem, o mesmo ônibus, pode um dar carona para o outro, porque afinal de contas o destino é o mesmo. Agora, todas as vezes que cada um está indo para um lado, cada um vai ter que pegar um carro diferente, um meio de transporte diferente. E isso vai dar divergência. Isso vai trazer sofrimento. Porque, às vezes, um vai ter que ir obrigado para o lugar do outro. Vamos pensar em destinos, né? Um vai para a praia e o outro vai para Amazonas. E a gente está em Mato Grosso do Sul. Então, um vai para o litoral paulista, lá que seja, e o outro vai lá para Amazonas. Não dá para pegar o mesmo veículo. Não caminha todo. Vai chegar uma hora que vai ter que dar uma separada. Ou um vai com o outro, eu vou com você para Amazonas, depois você vai comigo para a praia. Ou vai todo mundo junto, ou eu abro mão do meu para fazer o seu, que geralmente as mulheres precisam abrir mão do dela para seguir o rumo do marido na nossa sociedade machista, né? Enfim, existem aí várias possibilidades. Agora, se todo mundo está indo para o mesmo lugar, fica muito mais fácil, gente. Não sei se todo mundo vai só para um lugar, é mais fácil. Você pode pegar o mesmo veículo. Penso um pouco diferente. Dá para todo mundo ir para Congonhas e de lá cada um pegar o seu, voltar a se encontrar em Congonhas e voltar para Campo Grande ser feliz. Tá tudo certo. Isso, dá Ah, para fazer isso. Dá para ninguém cumprir o seu também, tá gente. Dá para ninguém cumprir o certo. seu. Eu O vejo meu sonho era ir pra lá, mas como eu encontrei você, aí que vem os pesos, né? O meu sonho, porque o meu sonho era dever diferente. Mas aí veio, depois de você, eu tive que mudar. E você não valoriza o que eu quis. Você não gente, deixa- valoriza o que eu fiz. já que vocês não falam nada, vocês estão tudo quietos aí ouvindo a live, deixa eu ver se a maioria aqui é casada. É. Ó, quero falar uma coisa. Uma cliente minha, ontem, inclusive, outra, essa é casada, essa não tá querendo relacionamento, essa tá tentando dar uma resolução no dela. Ela tomou uma decisão por ela. E ela vai fazer isso sozinha. É tipo assim, ela tem uns 30 e tantos anos de casada. 30 e tantos. E aí ela tomou e ela tá. Não tá aguentando mais, tipo, abrir mão, como você disse, abrir mão pelo tudo, nananana, e ela tá louca pra. E ela começou aos poucos a olhar pro autocuidado dela, começou a fazer outras escolhas, tal, papapá. E aí ela vai fazer um comunicado lá na casa dela. E geralmente, quando ela faz comunicado, isso é uma coisa importante, viu, gente? Que a gente às vezes culpa o outro, né? Que ela fala, meu marido é negativo, porque nunca nada tá bom, porque ele não sabe comemorar comigo, ele nunca fica feliz por mim. Já vira aquela alvoroço mental. Aí eu falei assim, tá, se você comunicar e ficar quieta, o que pode acontecer? Porque ela fala e ela quer convencer o outro de dar razão para ela, né? Aí eu falei, se você comunicar e ficar quieta, o que acontece? Aí ela, acho que eu não consigo, não. Na hora que ele... Ai, gente, tô tossindo. Desculpa. Na hora que ele olhar para mim com aquela cara, eu já vou soltar os cachorros, né? Aí eu tá, mas vamos entender o seguinte. Eu fiz um curso esses dias de Teta Healing, muito legal. E o professor falou assim: além de você frustrar a outra pessoa, se priorizando, porque a pessoa está acostumada a ser prioridade, e você vai se priorizar, você vai frustrar o outro. Além de você frustrar o outro, você ainda quer que ele fique rindo para você. Deixa ele lidar com a frustração dele do jeito que ele quiser, né? E coincidentemente, essa cliente estava no curso junto comigo. E aí a gente começou a rir, né? Eu falei assim, cara, quando você começa a mudar a sua postura, seja porque você está iniciando um relacionamento, seja porque você está organizando um relacionamento amoroso ou não amoroso, a gente passa
pela missão, pela dura missão de frustrar o outro lado. Né? E por que a gente frustra o outro lado? Porque a gente se coloca em primeiro lugar, para que a gente esteja bem, para poder dar coisas muito melhores para aquela relação. Mas a relação ainda não entende, porque ela está acostumada com aquela outra forma de funcionar, que foi estabelecida bem no comecinho da relação. Né? Então, quando a gente começa uma relação, a gente também está, logo no comecinho, a gente já estabelece a forma como essa relação vai continuar. Então, eu sou casada há 14 anos. A forma como eu e meu marido começamos a nos relacionar é muito parecida até hoje. Por mais que a gente tente mudar, porque existe um funcionamento, um padrão de funcionamento na relação, que para você mudar é difícil, porque tem duas pessoas para você mudar. São dois funcionamentos internos rolando, que para você transformar é um pouco mais desafiador mesmo. Então, quando a gente vai começar a fazer esse movimento de se colocar em primeiro lugar, eu acho que o ponto principal está tudo bem eu frustrar a outra pessoa. Eu causar sentimentos. A minha escolha pessoal causar sentimentos desagradáveis na outra pessoa não significa que eu sou má e não vou para o céu. Eu posso continuar sendo uma boa pessoa, me abastecer e me nutrir e fazer o melhor para a minha relação e para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Eu não preciso me sentir uma pessoa má por eu estar causando um sentimento desagradável no outro. E aí, nesse ponto, você vai lá revisitar uma das nossas primeiras lives, que a gente inclusive fala sobre a importância dos sentimentos desagradáveis. E essa ilusão na relação, que vai ser tudo um mar de rosas, não. Muitas vezes vai ser desagradável, tanto para quando, por exemplo, um quiser ir para a Amazônia e o outro quiser ir para a praia, como a Verônica trouxe o exemplo, vai ser normal a gente se frustrar, talvez, né? Dependendo como for, porque talvez não tenha dinheiro para ir os dois nos dois. Talvez não tenha tempo suficiente para fazer os dois e cada um vai ter que fazer a sua escolha ou vai ter que abrir mão. Alguém vai ficar frustrado, alguém vai ter que ficar feliz e lidar com esses sentimentos de que tem um feliz e um triste, né? Ou eu preciso ficar feliz porque eu tô fazendo o que eu quero, mas eu preciso lidar com a frustração, tipo, com esse sentimento esquisito de ter deixado o meu parceiro que eu amo frustrado. Ao mesmo tempo, olha que lambança. É, Aí a gente vai lá para aquela live das emoções, né? é. Como que a emoção acontece tudo ao mesmo tempo. Tem sentimento de alegria, de tristeza. E essa confusão, que é aquilo que eu falei no começo da live, a confusão interna que a gente experimenta, ela vai para fora também na nossa relação. Então, daí a importância da gente ir cultivando cada vez mais clareza nas relações, ter os sonhos claros, quais são os meus sonhos, qual é o sonho do outro, aprender a se comunicar com educação, né? Mínimo de educação e respeito. Vamos para alguma. Então, tem aí, eu acho que algumas receitinhas, né? Eu acho que pensando aí, a gente tem uma relação respeitosa, o não deixar ser abusado, também não abusar. Porque tem gente que vai lá e abusa e não é abusado. Né? Então, essas relações, o que é ser abusivo? Não respeitar. Se você não respeita o outro, você pode estar sendo abusivo. Você só tirar, 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 tirar e não repor nunca. E há momentos em que as pessoas ficam mais frágeis, mais vulneráveis. Então, é um dar apoio e receber apoio. Ajudar e receber ajuda. Então, a gente tem que ver que tem essa troca. Então, é trocar, relacionar-se é trocar. E no saldo, o saldo ficar positivo, né? Eu acho que essa é a grande relação. Eu acho que um relacionamento, ele diz a respeito disso. Isso? Não? Vamos? Ó, faltam 3 minutos para a gente encerrar essa sessão de hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Ah, Para quem está começando a se relacionar, quais são os sinais de que, tipo, essa relação ok? Quais são os sinais, tipo,
Quais são os sinais que eu tô caminhando para uma relação madura? No seu ponto de vista, né, Vê? Quais são os sinais que você está caminhando para uma relação madura? E quais são os sinais que não? Eu acho que se você ficar, preste atenção nas suas emoções. As emoções estão confortáveis quando você está falando, quando você está se relacionando, ou está sendo um peso, está sendo difícil. Se está sendo difícil e pesado, pode ser que você está atuando demais ou que você está suportando coisa demais. Sabe aquela verdade, sabe aquele ditado da primeira impressão? Então, aquela primeira impressão, aquele está sendo confortável estar com aquela pessoa, ficar com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, está sendo leve, confortável, é um sinal que pode continuar. Agora, se não está confortável, para e pensa que pode ter alguma coisa errada. Concordo. Eu acho que muito importante a gente perceber na gente, né? Na gente, as emoções na gente, quando a gente está com a pessoa, se a gente não está representando, se a gente está se sentindo livre para poder falar o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente é, sem o medo do outro não gostar da gente porque a gente vai falar aquilo. Né? Então, ter essa tranquilidade de poder expressar as suas opiniões, os seus pensamentos, o que você quer e o que você acha, né? Sem ser tolhida é uma coisa muito importante, né? Porque isso vai caminhar para vários desenrolares, né, comportamentais na relação. E uma outra coisa importante também que eu acho é quando você está longe dessa pessoa, se você sente confiança, se você se sente confortável com essa pessoa. Né? Se você não fica criando caraminholas, se a pessoa não dá sinais diferentes, como que você percebe isso e tentar falar sobre isso, expressar isso também, expressar o seu desconforto, se for o caso, e perceber como o outro reage. Acho que é muito importante, porque quando a gente começa a relação, às vezes a gente fica desconfortável, ou até mesmo na relação, né? Quando a gente expressa o nosso desconforto, como que o outro reage? Como que ele zela por isso que eu tô dizendo que eu tô sentindo? Não é o que eu acho, tá, gente? Não é a sua opinião. Descontrolada, não é isso. Mas quando você fala como, sabe o que que é? Que eu me sinto insegura. Eu sinto que a qualquer momento isso aqui pode desmoronar e eu vou ficar no relento. É uma sensação muito comum, viu, de pessoas que estão juntas. Tanto para quem está começando, quanto para quem já está junto há 50 anos. Muitas pessoas experimentam a sensação, mesmo depois de 50 anos de casado, e isso não tem limite, né, de tempo, sentem essa sensação de que a qualquer momento o outro pode desmoronar o castelo que ela construiu. Então, é importante você dizer, eu sinto isso, ou eu sinto aquilo. E perceber como que a outra pessoa lida com esse seu sentir, né? E começar a cultivar uma relação mais verdadeira em cima de como a gente se sente. É isso. Quer encerrar? Quer falar alguma coisa, Vê, para fechar? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que eu não tenho muito a diferenciar aí, não. Eu acho que encerrando assim, o sentir é um ótimo sinal. E geralmente, não se esqueçam que as emoções elas são necessárias para nossa sobrevivência, inclusive nos relacionamentos, né? Ou principalmente nos relacionamentos. Então, se você sente tranquilidade, ok. Gente, eu desejo para vocês que vocês se sintam amadas, que vocês amem, que vocês sintam que vocês merecem ter relacionamentos respeitosos, íntimos, amorosos, confiáveis, do fundo do coração. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta, porque eu achei que vocês não conversaram. Vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Stories na hora que terminar a live. Vou deixar a live salva, como sempre. E dependendo se vocês tiverem questionamento, se as coisas forem fluindo o que vocês querem, quem sabe semana que vem a gente volta com a mesma pauta, né? E aí aprofundando talvez algo mais específico, tá? Beijo, beijo, Vê! Tchau, tchau, beijo, Até beijo. a próxima. Até.